Olá a todos, estamos na última semana do ano, 52ª semana do ano, e aqui, desde o Jardim das Oliveiras, no Templo de Salomão, eu peço que a poderosa mão de Deus, que esteve sobre nós durante todo este ano, e chegamos ao final do mesmo, siga sobre todos nós, que o buscamos, que o obedecemos, que o servimos com alegria e com força, pois a sua alegria é a nossa força. Meu Deus, nesta última semana do ano, se há alguém depressivo, agressivo, viciado, desenganado, triste, endividado, se há alguém confundido, que por meio da nossa voz, aqui desde este lugar de oração, chegue o teu Espírito para arrancar a perturbação, a opressão, o desânimo, coloque a mão sobre a sua cabeça e diga: eu não aceito, repita por favor, eu não aceito que o meu corpo, a minha mente, o meu coração seja possuído, ocupado por um espírito enganador. Diga: todo mal, todo desânimo, doença, vício, depressão, nervosismo, medo, ansiedade, diga: em nome do Senhor Jesus, saia! Volte a colocar a mão, mas agora sobre o seu peito. Respire profundo. Eu ministro, meu Pai, desde este lugar tão agradável, casa de oração para todos os povos, que esta pessoa seja templo teu, seja cheio do teu Espírito nesses últimos dias do ano e te glorifique neste novo ano que iniciamos, para que o Senhor seja visto por meio de cada um de nós. E você que crê, respire profundo, receba paz, receba coragem para obedecê-lo e força para segui-lo. E você que crê, diga amém. Graças a Deus. Ele ouviu e ele respondeu. Tenho certeza que você percebe uma diferença entre antes e depois. Vamos dar continuidade no capítulo 10, versículo 38, desta oração tão importante, de tudo que estava acontecendo, decisões que foram tomadas em relação ao serviço a Deus. Então veja que tudo começa na reconstrução das muralhas e depois que reflete, na nossa comunhão, que primeiro é a nossa fé. Primeiro, antes de tudo, é a nossa vida espiritual, que nos possibilita então reconstruir as muralhas e então estabelecer a casa, que é a família. Depois da vida espiritual vem a vida sentimental. Depois da vida sentimental vem as outras áreas da sua vida, seja a física, familiar, profissional. Geralmente as pessoas priorizam, vida profissional, depois família ou sentimental, saúde, por último Deus. É o contrário. Nessa reconstrução de Jerusalém, primeiro Neemias priorizou o templo, a limpeza do templo, o altar, o culto a Deus. Depois, então, veio as muralhas, protegendo, e depois as casas, e depois os moradores. E assim a nação agora estava abençoada, porque eles estavam agora servindo, sacrificando a Deus. Diz aí no versículo 38 do capítulo 10, e que os sacerdotes, filhos de Arão, estariam com os levitas quando os levitas recebessem os dízimos, e que os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro. Nós, bispos, pastores, auxiliares, nós somos os que damos o dízimo dos dízimos, a oferta das ofertas e o sacrifício dos sacrifícios. Por quê? Porque nós ofertamos, dizimamos e sacrificamos do que vocês ofereceram a Deus no seu altar. Nós não somos assalariados. Nós recebemos ajuda de custo e daí nós separamos as primícias, as nossas ofertas e os nossos sacrifícios voluntários. Veja que todos estão envolvidos nesta obra onde Deus requer tanto do servo quanto também do povo.
no versículo 39, porque aquelas câmaras, os filhos de Israel, os filhos de Levi, devem trazer ofertas alçadas do grão, quer dizer, ofertas voluntárias, espontâneas, do mosto, quer dizer, do vinho, do azeite, porquanto ali estão os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, os porteiros, os cantores, e que assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Então Deus espera que todo povo que se chama pelo seu nome ampare a sua casa, ampare a sua obra. Aí aqui ele entra em detalhes, né, do azeite, do grão, do mosto, né, de tudo que faziam chegar aos vasos que estavam no templo, onde se recolhiam as primícias, as ofertas, os sacrifícios, e que ali se ministrava, amparava a obra de Deus e os servos de Deus. Nós estamos iniciando um novo ano. Que você tome a decisão de sempre priorizar primeiro a sua comunhão com Deus. Por isso que ao acordar, ao despertar, a primeira coisa que você faça seja orar a Deus, fale com Deus. Não vá ver televisão, não vá ligar celular, fale com Ele, faça a sua oração. Logo a seguir, leia um versículo, tenha a sua Bíblia na cabeceira da cama. Se você ainda não adquiriu esta Bíblia com as revelações, inspirações que Deus deu ao Bispo Macedo nesses 50 anos de caminhada, adquira uma, invista na sua vida espiritual. Aqui há comentários que vão enriquecer a sua vida espiritual. Caso você não tenha a Bíblia, então adquira uma caixinha de promessas e todos os dias após você orar, tire uma promessa da caixinha e leia esta promessa em voz alta, medite nela. E você vai ver que o seu dia vai ser diferente. Tome decisões de acordo com a palavra de Deus. Priorize a sua vida espiritual, sua comunhão com Deus, né? Cuide do templo do Espírito Santo, que é você. Cuide do seu corpo, da sua saúde, da sua alimentação, né? Não seja sedentário. Cuide da sua família, dê atenção às pessoas que Deus lhe confiou e que é responsabilidade sua, como esposo, pai, filho, né? Cuide da sua vida profissional, do seu trabalho, seja responsável, honre a sua palavra, seja uma pessoa disciplinada, honesto. Quer dizer, invista em você, aprimore os seus conhecimentos, esteja apto para aprender. Não ache que você já sabe tudo porque tem 50 anos, 70 anos, porque você já tem 30 anos. Não, esteja apto para aprender, desenvolver, que Deus vai lhe ensinar sempre algo novo. É isso que a gente vê. E assim você vai estar amparando a obra de Deus, a casa de Deus. Não desampare a construção da catedral aí no seu estado, da obra de Deus aqui onde você está. Talvez você diga, bispo, a minha igreja precisa de reformas, a minha igreja está precária. Nós vamos chegar lá, são mais de 7.000 templos. É muita coisa para a gente, mas nós vamos chegar, nós temos um projeto de reforma para as igrejas. E a gente está aí pendente de tudo isso, o Bispo Renato, a Ingiurde, que é o departamento responsável pela manutenção, construção, né, reparação das igrejas. Mas saiba que tudo que chega ao altar está sendo investido na obra. Está sendo investido no ganho de almas, que é a nossa prioridade. E depois o templo físico. Bem, se você depois puder, leia o capítulo 11, que entra em detalhes sobre a relação dos que habitaram em Jerusalém, são nomes, relação dos que habitaram na cidade de Judá. Aí no versículo 12, fala, né, os sacerdotes que vieram de Zorobabel, que retornaram. Aí no versículo 27 fala a dedicação dos muros, que eu queria ler com vocês, o versículo 27, nessa última semana, que diz assim: e na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os seus lugares para trazê-los a Jerusalém, a fim de fazerem a dedicação com alegria, com louvores e com canto, saltérios, símbolos e com harpas. E assim ajuntaram os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias de Netofate, como também da casa de Gilgal e
do campo de Geba e etc. Quer dizer, o que está escrito aqui, nesse versículo 27, 28 e 29, é que quando foram dedicar os muros que haviam sido reconstruídos em um tempo recorde de 52 dias, eles mandaram buscar os levitas para que eles santificassem os muros e dedicassem a Deus. Quer dizer, os muros demonstravam a proteção física, mas na verdade eram um símbolo da proteção espiritual. Estamos vivendo os primeiros dias deste novo ano. Se Deus não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Quem nos guarda, quem nos protege de pandemia, guerras, sabe, assaltos, ataques terroristas, de violência, é Deus. Agindo Deus, quem o impedirá? Então que este muro seja dedicado, que você dedique o muro da casa do Senhor como o muro da proteção da sua vida, por meio da oração, do jejum, da obediência, da prática à sua palavra. Não abra mão das reuniões de domingo pela manhã, quarta-feira, sexta-feira, ainda que você já esteja liberto, mas leve alguém sexta-feira para que seja liberto através do seu apoio, através do seu testemunho. E então ele diz aqui no versículo 30, e purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram o povo, as portas e o muro. Daí, tudo tem que estar purificado. Purifique as portas da sua mente, pensamentos, dos olhos, olhe com bons olhos, seus ouvidos, não creia em todas as palavras, senão nas de Deus. Policie as portas da sua boca, da mão, do coração. Vamos policiar os nossos passos, as nossas escolhas. Vamos colocar em prática tudo que Deus nos tem revelado nessas 52 semanas. E certamente você estará aqui um dia, dando testemunho no Templo de Salomão, de que ele reconstruiu a sua vida. Foi um prazer imenso haver estado com todos vocês. Que este ano de 2021 seja um ano de superação e realizações. Mas não esqueça, a alegria de Deus é a nossa força.